Alguma coisa muito séria está acontecendo nos bastidores do poder brasileiro, e o que chama a atenção agora é que as críticas já não estão vindo apenas da direita. Jornalistas da própria Globo começaram a questionar abertamente a atuação política de ministros do Supremo, falaram em conflito de interesses, bagunça institucional e chegaram a dizer que o que está acontecendo no Brasil não é normal. E quando até setores da imprensa que durante muito tempo trataram as críticas ao STF com enorme resistência começam a levantar esse tipo de questionamento, é porque a situação realmente ficou difícil de esconder. E o problema não envolve apenas Alexandre de Moraes. O debate apresentado também alcança Flávio Dino, decisões envolvendo o Maranhão, disputas políticas locais e até questionamentos sobre ministros do Supremo participando de articulações entre autoridades que podem ter interesses diretamente ligados à própria corte. Preste muita atenção, porque quando a gente junta todas essas peças, surge uma pergunta bastante incômoda: onde termina a função de um ministro do Supremo e onde começa a atuação política? Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje eu quero analisar uma sequência de declarações que chamou muita atenção justamente porque partiu de jornalistas e comentaristas que normalmente não são vistos como representantes da direita brasileira. O primeiro ponto envolve Alexandre de Moraes e a atuação dele em articulações políticas. Durante a discussão apresentada, Malu Gaspar e Merval Pereira fizeram críticas bastante duras à participação de ministro do Supremo em negociações entre figuras importantes da política nacional. Malu Gaspar citou o cenário envolvendo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, investigações relacionadas ao caso Master e afirmou que existiria um contexto político que iria muito além de simples discussão de pautas entre Congresso e Supremo. Segundo ela, Alexandre de Moraes teria entrado em campo de maneira indevida em uma tentativa de aproximação política. E foi justamente nesse momento que Merval Pereira reforçou a crítica. A colocação dele foi direta: ministro do Supremo não deveria estar participando de articulação política para promover reconciliação entre autoridades, principalmente quando essas mesmas autoridades podem futuramente aparecer relacionadas a questões submetidas à própria justiça. E aqui aparece um dos pontos mais graves de toda essa discussão. Se um ministro do Supremo pode eventualmente julgar questões envolvendo determinadas autoridades, como explicar que esse mesmo ministro participe de encontros destinados a melhorar a relação política entre elas? Essa pergunta foi feita praticamente de maneira explícita durante o debate. Merval chegou a destacar outro detalhe ainda mais delicado. O presidente do Senado possui poder político sobre pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Portanto, quando um ministro da Corte participa de articulações envolvendo justamente o presidente do Senado, inevitavelmente aparece a discussão sobre conflito de interesses. E eu digo uma coisa: durante muito tempo, quando a direita levantava questionamentos semelhantes, imediatamente apareciam acusações de ataque às instituições. Agora, quando jornalistas da Globo começam a perguntar exatamente onde estão os limites dessa atuação, fica cada vez mais difícil fingir que o problema simplesmente não existe. Otávio Guedes também entrou nessa discussão e usou uma expressão bastante forte. Para ele, existe uma verdadeira bagunça institucional. O argumento apresentado foi de que, depois da condenação de Jair Bolsonaro, havia uma expectativa de que as instituições retornassem para aquilo que eles próprios chamariam de normalidade. Mas, segundo Otávio, isso não aconteceu. E aqui está uma declaração que merece atenção. Ele afirmou que os próprios ministros do Supremo acabam criando muitas das críticas que recebem. Isso porque, segundo a discussão, ministros estariam entrando cada vez mais diretamente em assuntos políticos. Foi citado como exemplo o episódio envolvendo a quebra do sigilo da fonte de um jornalista e também reuniões políticas promovidas por integrantes da corte. A lógica apresentada foi bastante simples. Quando ministros do judiciário entram na política, inevitavelmente começam a receber críticas políticas. E isso deveria ser óbvio. A autoridade pública está sujeita à cobrança. Ministro do Supremo não deixa de ser agente público simplesmente porque não disputa a eleição.
quanto maior o poder exercido, maior deveria ser a preocupação com transparência, limites institucionais e conflito de interesses. E o debate ficou ainda mais pesado quando começaram a falar sobre suspeição, impedimento e código de ética dentro do Supremo. Os jornalistas questionaram justamente a sensação de que conceitos que deveriam limitar a atuação de magistrados estariam perdendo força. Falaram sobre propostas de código de ética, sobre a legislação da magistratura e sobre situações nas quais decisões excepcionais acabam alimentando ainda mais a desconfiança da população. Meus amigos, aproveite agora para se inscrever no Movimento Brasil Patriota, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. O apoio de vocês é fundamental para fortalecer os canais de direita e fazer esse tipo de informação chegar a cada vez mais brasileiros. Agora vamos continuar, porque a segunda parte dessa história consegue deixar a situação ainda mais complicada. O foco passa para Flávio Dino e para o Maranhão. Malu Gaspar explicou que decisões relacionadas ao Tribunal de Contas do Estado acabaram provocando mudanças significativas na correlação de forças políticas locais. Segundo a jornalista, 3 vagas do Tribunal de Contas ficaram sem titular em decorrência de diferentes decisões, e parte desses processos passou pelas mãos de Flávio Dino. E qual é o problema apontado? Flávio Dino foi governador do Maranhão e possui uma longa história política no estado. Carlos Brandão, atual governador, foi vice de Dino durante 2 mandatos, mas posteriormente os dois romperam politicamente e se tornaram adversários. Nesse cenário, decisões tomadas por Dino no Supremo acabaram produzindo consequências sobre a estrutura de poder justamente no estado, onde ele construiu sua carreira política. Malu explicou que, com 3 vagas travadas no Tribunal de Contas, a correlação interna ficou mais equilibrada. E depois do afastamento de Daniel Brandão da presidência do tribunal, quem assumiu foi Marcelo Tavares, apresentado como aliado de Flávio Dino e antigo chefe da Casa Civil durante o período em que Dino governava o Maranhão. Perceba o tamanho do questionamento. Não significa simplesmente dizer que determinada decisão judicial esteja automaticamente errada. O próprio debate levantado pelos jornalistas foi outro. Diante de uma relação política tão próxima com o Estado, seria adequado Flávio Dino continuar julgando processos capazes de alterar diretamente o equilíbrio político local? Malu chegou a dizer que, diante desse impacto, considerava que o ideal seria Dino ter se declarado suspeito ou impedido e deixado o processo ser distribuído para outro ministro. E aqui novamente voltamos para aquela palavra que parece estar aparecendo cada vez mais: conflito de interesses. Porque quando um ministro do Supremo foi governador de um estado, possui antigos aliados, antigos adversários e uma trajetória política profundamente ligada àquele cenário, qualquer decisão com capacidade de mudar a estrutura de poder local inevitavelmente será observada com lupa. Isso não é ataque à democracia. Isso é cobrança sobre quem ocupa uma das posições mais poderosas da República. E existe ainda um elemento político que deixa tudo isso muito mais explosivo. O conteúdo apresentado também relaciona essas discussões à eleição presidencial e ao crescimento da preocupação em torno de Flávio Bolsonaro. A avaliação feita é que uma eventual vitória de Flávio, acompanhada da formação de uma maioria conservadora no Senado, poderia mudar completamente a relação entre Congresso e Supremo. E sabemos muito bem por quê. É no Senado que tramitam pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte. Portanto, qualquer alteração expressiva na composição política daquela casa pode transformar profundamente esse equilíbrio de forças. É por isso que movimentos políticos envolvendo lideranças partidárias, Congresso, Supremo e eleição presidencial começam a ser observados com tanta atenção. A direita precisa acompanhar cada detalhe, porque não estamos falando apenas de uma eleição para presidente. Existe também uma disputa pelo Senado, por governos estaduais, pelo Congresso e pelo próprio equilíbrio entre os poderes.
E quando jornalistas, que normalmente não fazem parte do campo conservador, começam a utilizar expressões como bagunça institucional, conflito de interesses e atuação política de ministros, alguma coisa mudou no debate público. Durante anos, muita gente tratou praticamente qualquer crítica ao Supremo como se fosse automaticamente um ataque às instituições. Agora o questionamento começou a aparecer dentro da própria grande imprensa. E eu volto à pergunta inicial: onde termina a função judicial e onde começa a política? Porque ministro do Supremo não foi eleito para organizar alianças partidárias, reconciliar presidentes de poderes, influenciar cenário eleitoral ou administrar o equilíbrio político de estados. O papel do judiciário precisa possuir limites claros, justamente para preservar sua própria credibilidade. Quanto mais esses limites ficam confusos, maior fica a desconfiança da população. E talvez esse seja o maior problema neste momento. As próprias decisões e atitudes que deveriam reforçar a autoridade das instituições acabam alimentando críticas e levantando dúvidas sobre a independência entre os poderes. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que ministros do Supremo estão ultrapassando os limites da atuação judicial e entrando demais na política? As críticas feitas agora por jornalistas da grande imprensa mostram que alguma coisa realmente mudou. E qual será o impacto disso na eleição e na disputa pelo Senado? Escreva aqui nos comentários porque eu quero saber o que você pensa. Inscreva-se no canal Movimento Brasil Patriota, deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.